A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Sou o João Henrique, vou compartilhar com vocês mensagens do Evangelho e que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha falar aos nossos corações, amém? 1 aos Coríntios capítulo 12, versículo de número 12, Jesus é fiel. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo de número 12, escute com atenção. A rica e poderosa palavra de Deus, diz assim a palavra do Senhor. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Fale aos nossos corações, Senhor Jesus. Os dons espirituais, os membros são o corpo de Cristo. O capítulo de número 12 vai falar acerca destas coisas. Os charismatas, os dons espirituais. Paulo nos ensina e através de estudos chegamos ao conhecimento que na igreja de Coríntios era comum os irmãos formarem grupos, fazer facções, diferenciação entre pessoas, por conta do seu dom. Aquele que tinha o dom mais expressivo, mais conhecido, era mais valorizado. Então aqui no capítulo 12, Paulo explica que um membro precisa do outro, que não se deve valorizar a um e desprezar ao outro, ao contrário. Não, que não se deve valorizar o que tem o dom mais expressivo ou mais conhecido. Ao contrário, se for para valorizar, que se valorize os menos conhecidos, ou menos decorosos, ou menos honrosos, ou os mais fracos. Então, que se for para valorizar, valorize aqueles que não são tão nobres, para que não haja divisão no corpo. Muitos são os membros, e todos os membros juntos formam o corpo. E para que não haja divisão, que se honre aos mais fracos, para que assim todos os membros de igual modo tenham o mesmo cuidado. Porque muitos são os membros, e todos os membros juntos formam um só corpo, o qual Cristo é o cabeça. Paulo também cita no capítulo de número 12 da primeira carta aos Coríntios os dons ministeriais. E ele cita em primeiro, segundo e terceiro, mas presta atenção, escute que bem antes, Paulo deixa claro que se um membro padece, todo o corpo padece. Que se um membro é honrado, todos os membros são honrados. Ou seja, se um membro é honrado, todo o corpo é honrado, porque todos os membros formam um só corpo. Paulo deixa claro que um precisa do outro, porque se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Então antes Paulo deixa claro que um precisa do outro, ou seja, a ideia aqui em primeiro, segundo e terceiro não é hierarquia, mas sim cooperação, unidade, união. A ideia aqui não é competição, mas sim cumplicidade, companheirismo, ajuda mútua, a um ajudando o outro, para que haja a edificação de todo o corpo, para que todo o corpo seja honrado, ou da mesma forma, para que todo o corpo venha padecer junto, porque todos unidos são um só corpo.
Então que pela graça do Espírito Santo de Deus, essa ideia de cooperação, de unidade, de união, venha se espalhar através da minha e da sua vida, em o nome de Jesus, que através da sua vida haja cooperação e união no seu âmbito familiar, no seu âmbito ministerial, social, em o nome de Jesus. Que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha te usar para a edificação de vidas em o nome de Jesus. Aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Jesus Cristo quer te salvar. Seja abençoado na prática desta palavra. Amém? Glória a Deus.